minha filha. E esse consórcio é muito positivo, viu? Com certeza. Gente, a gente fez uma dinâmica lá com o pessoal da Secretaria de Habitação e foi tão bom que a gente rimos tanto com eles, senhores que chegaram todo, sabe, todo palitosado, todo cheio da pampa. Vocês viam, gente, eles dançando, brincando, com colegas que eles nem se viam. Porque cada um, como é uma secretaria muito grande, aí cada um vai para sua sala e malmente dá um bom dia. E naquele momento ali, né, de interação, eles puderam se abraçar, puderam conhecer um pouco mais sobre o outro. Foi algo muito bom e foi através dessa dinâmica que a Josi fez. Foi muito interessante. Teve a dinâmica da selfie mais engraçada e você via senhores tipo se dependurando para sair engraçado. Foi muito bom, muito bom. Saiu da formalidade. Que é um dos objetivos também, né? Saiu da formalidade. Margarida da Cajá, um abraço. Que saudade de vocês da Cajá. Nunca lá fui na Cajá, né? Tudo é venda, essa viagem até a Cajá. Um cheiro lá vocês. Tem o que lá de bom esses tempos na Cajá? É tempo de quê? De fruta. Qual é a fruta agora? Qual é, Mira? A Cajá aí? Cajá é tempo de Cajá? Não, Agora é milho. É milho. Agora Cajá também. Lá em Dona Ana do Requeijão, ela está aí. Atenta. Mandou fazer um convite a você, Ju, para a reta de Santo Antônio dela, dia 14. Ô, Gil, me lembra, eu tenho que ir. Dia 14. Vou te mandar mensagem. Eu vou na reta de Santo Antônio. Dia 14. Então, lá em Dona Ana, né, tem um pé de cajá lindo. Eu sempre faço alguns vídeos e posto algo referente à saúde mental. Mas aquele pé de cajá lindo é lá em Dona Ana. Minha funcionária está dizendo que ela trabalha feliz. Eu tenho certeza que ela trabalha feliz. E toda a população do Picado, né, Cris? Mandar um abraço para você e para sua mãe, né, que fez aniversário. Mira da Cajá tá mandando um abraço. Pajé, cadê Pajé? Nunca mais apareceu. O homem do bolo mais gostoso do Minimbal. Pajé aí. Boa noite, doutora Cibele, boa noite, Juliane Vieira, boa noite, Rubens, boa noite, a moça que está aí com vocês, Lina Santana. Queria desejar um bom final de semana para todos. Juliane, aqui também vai ter a festa da capela da gente aqui, viu? Ave Maria, sim. A festa daqui da capela da Fazenda Mendes. Deixa eu falar aqui com o Simone. Ela vai ser no dia 3. Vou pedir ela aqui agora para a programação. Doutora Cibele, depois eu quero falar com a senhora. Viu? Apareça lá no escritório. Dê um alô lá. Eu quero mandar um abraço aqui para Yolanda Santa Bárbara, nossa presidente da Associação Comercial de Construção. Já veio acabar de dizer que está ouvindo, que está gostando do programa. Minha amiga Yolanda. Yolanda, eu estou sentindo falta de você lá na academia, viu, Yolanda? Se oriente, viu? Retorne. A sanitária, mandando abraços. E a Maria Yolanda gosta de viajar, ela curte, ela sobe, desce, né? Ali é agitada, viu? Ela ali é agitada, ali gosta de bater uma perna. Ela acerta. Pois é. Gil, tem mais o que aí que você trouxe aí pra gente poder completar? Porque a gente vai interagindo com os ouvintes, mas fala aí pra gente também. Então, falando, né, mais um pouco, eu gosto muito de falar sobre a minha vivência de clínica, minha vivência com colegas até, e eles retratam muito sobre essa questão da sobrecarga de trabalho. Eles retratam muito sobre a insatisfação até na quantidade e no maior volume de serviços que às vezes alguns empresários jogam na mesa e aí você tem que dar conta. E como dar conta de tudo isso? É um olhar que a gente precisa ter com relação a esse colaborador. A doutora Cibele falou aqui, eu não consigo dar conta de coisas que exigem muita rapidez. Eu não consigo dar conta. Juliane eu admiro, porque Juliane está ali, está aqui, Juliane faz isso, faz aquilo, mas eu não consigo dar conta. Então, se o seu funcionário ele não consegue dar conta, não é porque ele é incompetente, não é porque ele não quer fazer.
O que é que está acontecendo que o seu funcionário não está conseguindo alcançar o objetivo que você tanto deseja? O que é que está acontecendo? Então, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso com esses colaboradores. A gente tem aqui uma grande empresa, né, a Mondial mesmo. Então, já estou fazendo a propaganda. Sim, claro. A Mondial, vou fazer uma visita lá também. Então, é uma grande empresa que eu acredito que já tem um pouco desse cuidado com os colaboradores, mas que com os nossos serviços, com certeza, será bem melhor. Então, olha, eu acho o seguinte, como eu disse a você antes, as empresas, elas se instalam, elas começam a desenvolver-se e crescer. E o corpo, né, o corpo físico dessas empresas, ela fica um pouco relegado, né, a segundo plano. Esse investimento, ele é uma necessidade. Essa NR01, ela era uma necessidade social. Sim. O adoecimento hoje, ele está numa escala... Gente, eu sou zero ansiedade. Zero. Sabe o que é zero ansiedade? Você vai para onde? Eu tiro por mim pelo seguinte. Digamos que eu vá comprar um pacote para daqui a 2 meses. Eu só vou me lembrar alguns dias antes de viajar. Eu tenho um pacote de viagem. Eu compro um pacote de viagem para viajar daqui a 2 meses. Rubens também ia fazer a pergunta. Eu vou chegar e aí faço o quê? Quando chegar faltando 2 dias, eu vou organizar isso. Mas você compra mais caro, se É mais caro. Não, meu amor, você não está entendendo. Tem pessoas que até chegar o dia não dorme. Não dorme, não. Eu nem me lembro. Eu que odeio de andar de avião, por exemplo, eu nem quero pensar. Eu me lembro, você acredita? Eu me lembro. Olha, eu chego em qualquer ambiente, eu tenho que eu não sei se é porque a profissão que eu tenho, ela me faz esperar. Então, tudo que faz você esperar, ela faz com que você também adquira paciência. Porque existem os processos, né? O timing das coisas para acontecer. Então, você já sabe que é assim, você não entra na pandemia, na paranoia, né? Não. Entendeu? Então, tem tudo, eu acho que tudo tem o time de cada um. Agora, eu digo a você, eu acho que essa NR, ela foi está chegando num momento muito importante. A gente precisa mudar realmente a comunicação. Porque uma das coisas que gera ansiedade é a comunicação entre superior e inferior. Ou inferior e superior. Tem pergunta aqui, acho que é Margot do Rio Seco, Lina, mandando aí uma mensagem pra gente. Margot, saudades. Margot, saudades. Boa noite, doutora Cibele, boa noite, Juliene, boa noite, Lina. Tô aqui na escuta, viu? Aqui no Rio Seco tá fazendo uma chuvinha fina, um friozinho gostoso, mas tá todo na escuta. E manda um abraço para São Coração e Maria, tá todo mundo na escuta, viu? Tchau, obrigada. Ai, tchauzinho. Gil, tem mais alguma pergunta? Me referindo também, né, que a doutora Cibele, né, falou sobre a questão da comunicação. Sim. E ano passado eu fui participar de um treinamento com o pessoal da Toyota em Arujá, São Paulo. Lá, eu conheci, na realidade, o Sami Obara, que foi um dos presidentes da Toyota, na palestra que eu dei em Goiânia. E eu fui com a Márcia Palharini, não sei se ela está assistindo aí, né, escutando. Márcia da... Palharini da Fortic. Isso, minha amiga. Fomos para o Festiquale Brasil, em Goiânia. E lá eu conheci o Sami. E ficamos íntimos por conta de que eu fiz a análise dele. Vendi meu peixe, né? E aí fizemos essa conexão. Foi um network muito bom. Sim. Ele logo em seguida me convidou para participar de um evento que aconteceu lá em Arujá. Eu fui. E lá só tinha o pessoal da Toyota, qualidade. E num desses encontros que a gente teve em salas separadas, uma das pessoas que dirigiu falou sobre a importância do colaborador ser a peça mais importante de uma empresa. E ele normalmente é colocado em segundo plano, porque o empresário ele quer a melhor máquina, o empresário ele quer o melhor produto, o empresário ele quer aquele produto que tem o menor custo, mas e o funcionário ele fica onde?
E foi uma dinâmica muito boa, porque quando a gente foi identificar que a peça fundamental foi em torno de... Foi algo muito que os japoneses, cá para nós, né? Não desmerecendo o brasileiro, mas essa questão de tecnologia, né? Essa questão de inovação, eles trazem algo que acrescenta no nosso conhecimento, né? No nosso conhecimento. E aí o que acontece? Quando ninguém acertou a resposta correta, que seria os colaboradores. E aí onde a doutora falou aqui que essa importância da comunicação no ambiente de trabalho. É você levar um ambiente de trabalho e a entender que ali existe pessoas, ali existe seres humanos. E que precisam fazer jus. Eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção, às vezes, lá no colégio, é a quantidade de acidentes de trabalho. Por falta de equipamentos básicos, mínimos do trato. Às vezes é uma luva, é uma máscara, é um capacete. Às vezes é até uma roupa. Por questões de pessoas que trabalham com queimadura, né? Com fogos, essas coisas. Então, é um óculos de proteção. Eu já tive um cliente que teve um dos olhos eviscerados, né? Perfurados por um arame. Isso passa por prioridade. Isso mesmo. O funcionário não é a prioridade. Como você falou, o colaborador não é a prioridade. E isso precisa ser revisto. Né? A gente vê o hospital aqui, a gente vê os hospitais da região lotados de trabalhadores, com dores. Eu não acredito que alguém, honestamente, ele vai estar todo dia indo para o hospital, apresentando os mesmos sintomas. É a dor na coluna, é a lombar, é a cervical, é o quê? É o dor no braço, é a dor no ombro. É uma lesão de esforço repetitivo, né? Muito esforço repetitivo. E aí? O que é que está sendo feito, né? Para cuidar dessas pessoas, dar uma atenção real a essas pessoas, para diminuir as dores? Porque isso repercute em tudo. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa que trabalha nas fábricas aqui. Ela disse, Ju, quanto que as pessoas se alimentam mal lá? É o lanche, é a coxinha, é o risole, é a fritura na madrugada. Porque eu digo assim, gente, eu trabalho às vezes uma vez por semana. Eu estava aqui conversando com minha colega do colégio, a gente está aqui dialogando, que é um paciente, e eu não posso deixar de responder. Ela disse assim, Ju, eles só têm uma noite de sono em casa, né, por semana. E quando chegam lá, ao invés de ter uma alimentação mais saudável, né, que é da madrugada, que é onde o corpo realmente precisa ter uma alimentação, não, aí come fritura, suco cheio de açúcar. Então, assim, além do adoecimento, da perda da noite, a alimentação realmente muito ruim. Então, aí vai gerando uma bomba relógio. Isso mesmo. Não é, não? Eu acho, Isso mesmo. é uma bomba ali que ninguém imagina. Porque perder uma noite de sono, gente, é surreal. Sono é vida, né? Só quem perde é que sabe o que é perder noite de sono. Sono é vida. É vida. Ô, Juliane, eu vou dar um exemplo a vocês do meu trabalho, só para dar noção às pessoas como as informações são importantes. Eu tenho uma cliente, se ela estiver ouvindo, ela vai saber. Quando ela foi conversar comigo, ela foi lá porque ela queria pedir demissão, né? Porque ela não estava se sentindo em condições de continuar trabalhando devido a todos os problemas de saúde que ela apresentava. E ela queria saber quais eram os direitos que ela teria. Aí, quando eu fui analisar o caso, era um caso seríssimo. Era alguém que poderia ir para esse trabalho e morrer lá dentro, como vem ocorrendo constantemente. O que eu identifiquei? Há uma necessidade de, tudo bem, você quer o seu funcionário só exclusivamente para ele trabalhar para você e realizar durante aquelas 8 horas o que você precisa que seja desenvolvido. Só que você esquece que você está diante de um ser humano que ele não sabe ainda cuidar de si próprio. Aquilo que você acabou de falar sobre alimentação. Quantas pessoas sabem que tipo de alimentação elas deveriam ter? Não só à noite, durante o dia todo, mas principalmente à noite, né? Que a absorção é diferenciada, né? Tudo é diferenciado. Então, ele não sabe que tipo de exames periódicos ele deveria fazer para fazer um acompanhamento, porque a gente só sabe como está a nossa saúde quando a gente faz um exame de sangue.
Que tipo de exame de sangue a gente vai realizar? Ou exames de imagem, como uma mamografia, uma ultrassonografia, uma tomografia. É ali que vai aparecer que tipo de problema você pode ter e que está se instalando e que vai gerar talvez um dano fatal. Então, pequenas informações. E eu vejo que as empresas não têm esse cuidado de não só a questão de, ele está trabalhando melhor nisso, ou ele está tomando um curso disso. Gente, quantas pessoas estão com problemas dentro de suas casas, em seus relacionamentos, não só com os esposos, mas também às vezes com mãe, com pai, com filhos, né? E aí, você quer que aquele indivíduo, ao passar pela porta da empresa, esqueça seu mundo lá fora. Entendeu? Então, se você tiver um cuidado em orientar sobre alimentação, o que eu tenho com isso? Sim, se você propõe, coloca aquelas informações, ele pode até não colocar em aplicabilidade da vida dele, é problema dele. Mas se ele tem o conhecimento, já é um instrumento para ele se ligar. Isso mesmo. Né? Ele dizer assim, poxa, eu não posso comer tanto açúcar. O açúcar hoje não está só no grão, está em tudo que a gente come. Então, ele já tem uma noção. E a maioria está se danificando porque não tem essa noção. Então, você vê como a informação, um cuidado de ordem mental, ele entra em vários aspectos da vida da pessoa. Né? Então, eu acho que é importantíssimo que haja uma amplificação das relações dentro do trabalho, que elas adentrem outros aspectos da vida, porque 30% da nossa vida é trabalhando, querida. É brincadeira? E para pagar imposto. E aí, Gil? Complete. E aí, a doutora falou, na realidade, sobre... Por favor, né? Desculpa. As relações... Rubens quer falar, gente. Não, no caso aí, porque a gente está falando dessa NR, mas existe um problema de automação. Até eu falo do japonês 5S, que eles fazer tudo bem automatizado, bem organizado, mas agora está entrando a mecanização, a inteligência artificial, máquina, está tirando o trabalhador. Um robô não tem problema psicológico, não tem dor, não tem problema com a alimentação, não paga imposto, não entra em greve. Né? Não Então tem isso aí, maternidade. isso aí impacta no emprego. E também no funcionário humano, né? Ele vai ter de aprender a cuidar de máquina. Como é que isso impacta no ser humano agora? Foi a questão que eu falei, né, no início, que a maioria dos empresários, eles já estão com essa visão de que você precisa dar conta de tudo. Se você precisa dar conta de tudo, você é um robô. Se você não sente nada, você é um robô, que é a era, né, da robotização. E isso está se tornando, assim, algo que está destruindo aqueles bons colaboradores, aqueles que virão fazer diferença na sua empresa, eles não estão suportando. Eu acredito que muita gente que está escutando aí já se identificou com várias falas nossas. Tenho certeza absoluta. E se tiver alguém que queira, né, dar um exemplo, Lina não vai falar nomes, o Ju não vai falar nomes, mas acredito que muita gente está se identificando. Sim. A doutora falou aqui sobre a questão das relações interpessoais no ambiente de trabalho, que é o que o Rubem está falando aqui, sobre a robotização. Se a gente não tiver uma boa relação no ambiente de trabalho, né, que a gente falou sobre a questão da comunicação, a questão do cuidado com o funcionário, a gente com certeza vai ter vários desafios que não serão resolvidos, ao contrário. Sim. Eles serão a causa da frustração, do alto estresse, da baixa produtividade, da falta do afastamento dos colaboradores. Então, resumindo a fala da doutora e de Rubens, essa questão da relação interpessoal é fundamental. Ela precisa ser cuidada todos os dias. E isso não é só no ambiente de trabalho, em casa também, com os amigos. É o respeito, como você é, como você age. É observar que o meu amigo, ele não precisa saber de tudo, ele não precisa entender tudo que eu quero que ele entenda. Ele precisa ser ouvido, né? Ele precisa ser respeitado como ele é. Não, e outra coisa, todo ser humano tem uma coisa chamada potencialidades. Elas precisam ser estimuladas, né? As empresas, muitas vezes, como você falou em uma fala anterior,
há desperdício de talentos. Por quê? Porque não se coloca o olhar sobre aquele ser humano. Muitas vezes o indivíduo tem capacidade de estar exercendo determinadas funções e não é por quê? Porque às vezes aquele líder que está ali à frente dele não o enxerga. Ou se o enxerga, talvez o enxergue como um potencial substituto dele. E aí ele, em vez de estimular, por medo de ser substituído por aquela pessoa que já tem uma dinâmica melhor que a dele, ele escanteia, né? Assedia, cria toda uma situação, às vezes, para que o indivíduo de conflito, saia, né? De conflito. Exato. Eu já cheguei num banco, num determinado banco, até da nossa cidade, e aí eu estava resolvendo uma papelada e fiz uma certa amizade. Aí eu falei, você está no ambiente errado. Com a pessoa que estava atendendo, você está no ambiente errado. Aqui eu sei que você não está satisfeito. E aí a gerente estava ao lado, né? Eu aproveitei. Como ela foi muito bonzinho comigo, aí eu falei para a gerente, disse, olha, eu acredito que a senhora ia aproveitar o serviço dele bem melhor lá dentro, com a senhora, resolvendo as questões mais burocráticas. Aqui, ele fazendo esse tipo de serviço, que era atendendo o público, ele não está satisfeito, ele não está produzindo bem. E, com certeza, a senhora não vai bater a meta se necessariamente por conta dele. E aí, quando eu falei assim, ele balançou a cabeça que sim. Eu disse, tá vendo? Se fosse questões mais burocráticas, você conseguiria dar conta na frente da gerente. Aí ele... Pouco tempo eu cheguei nesse determinado banco, e aí, cadê fulano? Tá lá dentro. E ele sorrindo. Aí eu disse, aqui tá melhor pra você, não tá? Ele, sim. Só ele e uma mesa cheia de papel. Mas ali ele se identificou, ali ele sabe que ele conseguiria dar conta. É o olhar pro outro. E que com certeza a gerente obteve um bom rendimento, viu? Exatamente. O resultado vai diretamente para o seu líder. Gil, a gente já está nos meados do programa, mas a gente tem outro... A gente vai seguir o nosso caminho, mas eu queria lhe agradecer imensamente. Eu acho que o seu retorno é algo certo também, né? A gente precisa estar dialogando. Essa pauta, ela é extensa, ela não fica só por aqui. E você vai trazer mais novidades para a gente. Mande sua propaganda, traga Josi para a gente falar das questões corporais. Isso. Mas eu quero lhe agradecer imensamente aí. Pra gente eu quero mandar um abraço de povo. Pode mandar todos. Gente, quero mandar um abraço aí pro Evandro. Ele é o idealizador do Festiquale, que acredito que eu vá para Belo Horizonte. Acho que é em novembro. Nunca fui, rapaz. Vá. Fazendo propaganda aqui, viu, Evandro? Ele tá escutando a gente. Sim, vai. A dona Ana do Requeijão, que tá desde as 16 horas atenta. E já deu convite, dona Ana. Isso, dia 14. Isso. Lene, Teodoro Sampaio, meu esposo Paulo, minhas filhas Gabi e Sofia, meu genro Gui, minhas cunhadas de Salvador aí, Cirleide, Socorro, Silene Lauro, minha mãe Edivando, Salvador, minha tia Sueli, que já mandou um oi aí. Meus cunhados aí na Fazenda Buraco, você conhece. Sabaro tá lá escutando. Sabaro. Gildo, Reinaldo, Dal. A minha família Nery, a família Silva, né? Eliana, Taina, Elozinha, Clarinha, Vitor, Van, todo mundo aí escutando a rádio, o pessoal da minha rua. Leo já mandou aqui, Leo, esposa de Jô, melhor mecânico da região. Isso. Então, já mandou um oi aqui. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês, viu, que estão aí escutando, que guardaram esse momento. Lucas, Fábio, Sebastião, tá? E todo mundo escutando. Quero agradecer imensamente, Ju, pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho só sobre os nossos serviços. Sim. E levar um pouquinho da palavra do que Deus me deu de conhecimento sobre saúde mental, que é algo diferente, porque eu vim da área de educação. Então, gratidão a todos. Mas vai continuar. Doutora Cibele, a Rubens
né, por ter colaborado, contribuído para que tudo corresse tão rápido, gente. 1h30. A gente pensa que... Tem gente que diz assim, poxa, o que a gente vai falar em 2 horas? 1h30. Sem programar nada. Não. Eu nem sabia, de fato, qual seria o assunto. Quando a gente sentou aqui... Se uma empresa grande pega a gente, aí Ave Maria. É, verdade. A gente desembola. Sim. E sentamos na mesa redonda aqui e já demos conta. Com certeza. Boa noite, a gente volta já. Vamos dar um intervalozinho aí, tirar uma foto, pra gente poder divulgar esse trabalho maravilhoso, Gil.